Ai, boa noite. Estava com saudade de vir à noite aqui. Faz tempo. A casa é provida de muitos palestrantes, graças a Deus, né? E hoje eu recebi um convite e fiquei muito feliz de estar aqui. Bom, eu quero lembrar a vocês que nós estamos no mês das mães, mas também a federação está dedicando esse mês de maio às famílias, né? E como eu faço parte da programação desse tema estipulado pela USE, eu fui convidada a falar sobre a família. E eu acho que é tão importante a gente sempre embasar no Evangelho. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, se tornou um livro quase de cabeceira para todos nós, não é verdade? Que é o Consolador, maravilhoso. Então eu me peguei para começar a falar sobre a família do quarto mandamento do Decálogo, que é dos 10 mandamentos. Esse é o quarto mandamento. Esse aqui eu posso sair? Honrar pai e mãe. Quando a gente fala família, a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? E agora? Peraí. E porque através do pai, da mãe, é que se constitui uma sociedade chamada família. Apaga uma luz, não? E, infelizmente, nós percebemos que no tempo de hoje, nós não estamos tendo, assim, aquela noção mais profunda, mais respeitosa, mais honrada, que é a geração de hoje não está muito ligado nesses conceitos de honrar, né? Muitos até desfazem dos seus próprios pais. Os pais mais envelhecidos chegam numa condição em que os filhos já desamparam. E nesse capítulo, Santo Agostinho fala muito sobre a questão da ingratidão dos filhos, né? Também fala de Jesus no momento em que ele, junto à multidão, perguntou para ele, Pedro perguntou: Mestre, quem é seu pai, quem é sua mãe e quem são seus irmãos? Aí Jesus dizendo: todo aquele que crê no meu Pai são meus pais, minhas mães e meus irmãos, meus avós, meus tios. Por que Jesus disse assim e não citou: meu pai é José, minha mãe é Maria? Não era para desfazer de Maria na condição de mãe e nem de José na condição de pai. Na verdade, Jesus aproveitou aquele momento, como ele sempre aproveitava as oportunidades, né? Ele quis citar da família universal. E é o que nós devemos colocar na nossa mente quando nós nos lidamos com nossos irmãos, que na verdade nos parecem estranhos. Mas, na verdade, somos todos irmãos. Quando nós sabemos que Deus é o nosso Pai Criador e que cada um de nós carregamos a centelha divina da vida eterna, que é vinda do Criador. Então, Jesus, nesse momento, ele aproveitou para falar. Então, aí nós, voltando ao assunto da família, muitas vezes a gente fala: por que família? Porque foi constituído ali por Deus uma necessidade de se formar um núcleo de aprendizado, mas também de redenção, de reajustes, né? A gente pensa: meu Deus, quantos pais não são pais? Quantas mães não são mães? Transferem as suas obrigações
os seus compromissos, quando deveria levar em frente toda a sua missão. Porque nós as mães, né? Quem é mãe, quem é pai, lembrem-se de que nós somos auxiliares de Deus. Porque só através dessa união é que nós poderemos fornecer um invólucro carnal para que os filhos de Deus, os espíritos ainda necessitados de seu aprimoramento, da sua evolução, só assim esses espíritos terão condições para se reajustarem, para terem novas oportunidades. É muito importante também que nós encaminhemos todo esse sentimento de família desde a mais tenra idade. Hoje nós temos muita dificuldade de trazer as crianças a conhecerem Jesus. Essa casa maravilhosa, com certeza, ela trabalha com essas 140 crianças especiais, indicando o caminho de Jesus também para elas. E além disso, nós temos a evangelização infantil, juvenil e a adulta, da qual eu faço parte aqui nessa casa do estudo. Então, é um reajuste paralelo, mas que na verdade a família é a base de tudo, é a base mais forte. Dizem os espíritos que depois da família universal, a família que são constituídas nos núcleos familiares, elas são tão importantes para Deus, para Jesus, principalmente, que nos governa e que nos acompanha a nossos passos, nos trazendo a necessidade da responsabilidade de se cumprir missões. Ser pai e ser mãe, constituir uma família é uma missão. E que muitas vezes, muitos falam, não é fácil, mas não está escrito em lugar nenhum que a convivência entre nós, os encarnados, seria fácil. E nesse ponto é que Jesus mostra, quando ele diz, quem é meu pai, quem é minha mãe, são todos. É quando ele fala da família universal. Nem toda família recebe espíritos espirituais, famílias espirituais. Muitas vezes, nós constituímos a nossa família, às vezes com 5, 6, 10 filhos. Porém, desses 10, 2 somente são da família espiritual. E aí vem a coisa da família carnal, consanguínea. E aí é que está a batalha. Aí é que pega as coisas. Quantos de nós, às vezes, comparamos uma família com a nossa? Olha, a família tal, maravilhosa, os filhos todos se formaram, todos têm uma caminhada profissional, todos estão se realizando, caminhando certinho. Não temos nenhum atropelo que aborreça esse pai. Mas por que que a minha família é diferente? Quantos de nós fazemos essas perguntas, não é? É quando a gente tem um filho mal criado, aquele filho que não quer ir para a escola, aquele filho que não gosta de tomar banho, é aquele que não tem uma higiene legal com seu próprio corpo. E a gente vê nessas crianças que Deus nos confiou uma certa rebeldia. E
quantos pais não desistem desses filhos? Abrem mão. Quando não abrem mão, pela condição de que não está aguentando, não está dando conta do recado, eles entregam os seus filhos nos braços de uma babá, nos braços de uma madrinha, nos braços de uma avó. Isso se chama transferência de responsabilidade. Aí, chegando no mundo espiritual, vai haver aquela famosa pergunta: o que fizeste do filho que eu te confiei? Temos que ter as respostas. Nós temos que saber responder a essas perguntas quando chegarmos ao mundo espiritual. Ah, mas eu não estava preparado. Não estava preparado? Mas por que aceitaste? E a gente escuta ainda muitos filhos que dizem para os pais: não pedi para nascer. Você tem que me engolir. O malandro já está lá com 40 e tantos anos, dormindo na casa dos pais, acomodado na casa dos pais. Esquece que isso não é o certo. Está certo que às vezes não pediu para nascer, nasceu de uma condição na qual ele não pôde escolher. Porque no livro dos Espíritos, a gente lê as questões lá. As encarnações involuntárias. Feliz daquele que pode ficar rondando a sua mãe. Ah, eu quero nascer ali. Eu quero aquele pai, eu quero aquela mãe. Mas se nós subirmos, de acordo com a nossa rebeldia, no último seio familiar, se nós só demos desgostos, se nós só fizemos envergonhar os nossos pais, se nós não tentarmos pela palavra honrar. Porque é interessante que nos 10 mandamentos não está escrito amar pai e mãe, porque ainda muitos de nós não temos ainda a condição de ter o significado dessa palavra amor. Nós ainda usamos esse sentimento para direcionar em alguma coisa material da nossa vida. Mas o sentimento amor é divino. A palavra é divina. O que gera dessa palavra é maravilhoso, é celestial. Amar tem muita coisa que cura com o amor. Só o amor cura as feridas que já vivemos. Quantos filhos não se atentam da palavra honrar? A partir do momento em que eu falo que é honrar, honrar vem de muitos sentimentos. Vem da gratidão, vem da vontade de, de valorizar, de acolher, de proteger, de trazer para aqueles pais novos ou já idosos toda uma honra pela própria existência. Quantos acham que essa palavra não pedir para nascer resolve todas as suas revoltas, que cobre todas as suas falhas? É intenso a gente começar a analisar tudo que vem dos nossos 10 mandamentos. E esse quarto aqui vem não com uma proposta, mas com uma determinação.
santa. A gente pode, às vezes, não se dar bem com nossos pais. Às vezes, o nosso espírito, como filhos, são espíritos ainda mais evoluídos do que o dos nossos pais. Talvez nós tenhamos vivido muito mais reencarnações do que os nossos pais. E quando a gente sente que tem alguma coisa diferente dentro da família, se tem algum elemento que a gente não aceita, as brigas, as desavenças, as discórdias, nós temos que parar. A nossa fé é raciocinada. A vida nos traz elementos todos os dias, oxalá se não for todo minuto, para a gente parar, centrar e raciocinar naquela caminhada seguida. Nós já somos seres inteligentes. Nós não podemos viver como se fôssemos selvagens. Mas ainda é terrível a gente comparar a selvageria, porque a gente pensa em animal. Quantos animais demonstram mais amor do que muitos humanos? Não é verdade, gente? Não é verdade? Quem tem animal sabe que é maravilhoso, é tão puro aquele amor. Enquanto entre nós, os homens, nós estamos usando a selvageria, o desamor, o desprezo. E nessa, o desequilíbrio toma conta do nosso lar. E nós nascemos na família certa. Não pense que tem muitos que falam, eu nasci na família errada. Não nasceu. Ninguém nasceu errado, nem do pai, nem da mãe, nem com os irmãos. Está tudo certo. Porque a família é um lar que foi formado como núcleo, uma escola necessária para aquele espírito. A gente vê pelas histórias contadas por Emmanuel, Chico, a coisa do semear, da desarmonia, do egoísmo de não ceder ao perdão, de não termos humildade de reconhecer os nossos erros. Muitos ainda aproveitam a dizer, você humilhou seu irmão no meio de todo mundo. Aí ele responde, e daí? É família? Gente, se nós entendermos o que é família, nós podemos aprontar lá fora. Mas a família, eu até falo que a gente tem que andar em cima de ovos de codorna, com muita suavidade, com muito pensar no que vai falar. Mágoas são coisas que mais acontecem dentro da nossa família, talvez levado por uma liberdade que não deveria existir. Porque Deus uniu numa mesma família espíritos que outrora eram inimigos. E é por isso que tem um revezamento. A espiritualidade nos fala que nós nascemos sempre na mesma família, no mesmo meio. Ora a gente vem como pai, ora a gente vem como mãe, e ora a gente vem como filho, como os nossos filhos sendo nossos pais. É um revezamento necessário. Mas por que isso? É necessário. É necessário. Porque a gente semeia, a gente tem que colher.
E se no meio dessa colheita tiver uma sementinha saudável que possa produzir mais amor, mais harmonia, mais proteção, mais cuidado. Essa é a semente que a gente tem que cultivar. Quantos na hora da doença, na hora do sufoco da vida, é aquele que a gente menos tratou bem, é que se dispõe a ficar no hospital com a gente, a nos fazer companhia, a nos dar um banho, a nos levar ao médico. Aí vai falar assim, olha, é o irmão que eu menos me dava bem, é que cuidou de mim. A semente aí. Olha a semente que a gente tem que fertilizar. E é hora que nós coloquemos com todo o amor, todo o adubo da conservação, da multiplicação. É maravilhoso quando nós, na nossa pequena percepção, a gente consegue alcançar essa dádiva, essa maravilha da reconciliação, do reconhecimento dos valores dos nossos irmãos. E tem aquele que às vezes agrega na nossa casa e que nossos pais abraçam como se fossem seus. Isso são filhos também espirituais que nasceram em outra família, mas que na própria família ele não se dá bem, mas se agrega a nossa. Na minha família mesmo, nós adotamos, meu pai adotou um menino que foi o filho que mais correu com meu pai quando ele esteve doente. E ele se sentia um bichinho estranho entre nós, porque no meio de tantos branquelos veio ele moreninho, e ele ficava assim, por que eu não sou branquinho que nem vocês? Mas o meu pai amava ele demais. E todos os branquinhos que nasceram da família foi os que nem entregaram. Entregou para José. Ah, José, não, deixa que eu cuido do meu pai. Tinha um ciúme do meu pai. E a gente tinha ciúme também dele com o nosso pai. Mas que domínio é esse? Tem muitas provas, gente. Muitas provas de que o amor não tem hora, não tem tempo para a gente demonstrar. Mas o honrar nosso pai e nossa mãe. Não deixemos que eles sofram as nossas ingratidões. Quando na velhice, procurar dar para eles a condição de uma qualidade de vida a melhor que a gente puder dar. E não como está no Evangelho, jogar nos quartos mais ínfimos e ainda usá-los para os trabalhos domésticos. É que a gente vê mães solteiras que jogam os filhos na mão dos velhinhos para cuidar. E ela cai na vida. Isso tem muito, gente. Muito, muito. E a gente vai vendo que a vida parece que quanto mais moderna, mais facilidades, menos responsabilidade. Sobrecarregando nossos pais de obrigações que não lhes pertencem, né? E a gente vai vendo também que a nossa finalidade, afinal, tudo isso que acontece na nossa vida, que para no final dos tempos, nós todos nos tornemos a família universal. Todos nós, voltados para o mesmo Deus, a mesma fé, com a caridade em dia, a salvação garantida. É isso que Jesus quer, que os seus irmãos, que não são irmãos consanguíneos, também tenham seus irmãos próximos como irmão universal.
E assim a paz vai reinar muito. O amparo vai surgir com mais força. A palavra amor não precisa ser dita, mas precisa receber de nós a ação do amor. A ação do amor. É como a oração. Você ora, mas não fique sentado não, vá para a ação. E é isso. Nós somos seres necessitados de um conjunto de qualidades que nós ainda não prestamos atenção. E a família, por pior que ela seja aos nossos olhos, é a família que nós merecemos. É assim, é aquele professor que é bravo. Ah, mas o meu pai batia, o meu pai era bravo, o meu pai era assim. Cada um está na sala de aula que precisa estar. Antigamente não tinha palmatória. Os professores batiam nos filhos que nem era deles. Não era ruim? Então, a gente está vendo hoje que hoje o comando é diálogo, amor, compreensão, compaixão. Um filho difícil é o que mais precisa de abraço. O que mais precisa ouvir, eu te amo, eu te amo. Não deixar que ele se sinta perdido. Que ele busque lá fora a contentação do seu espírito através da bebida, das drogas, das más companhias. E enquanto um filho estiver sob o nosso teto, ele não tem a liberdade de usar o livre-arbítrio. E até seu ponto central de adulto, até chegar ali, enquanto depender de nós, os pais, não tem livre-arbítrio. Se quer ter livre-arbítrio, vai ficar independente. Porque eu falei para vocês, chegando no mundo espiritual, nós receberemos essa pergunta: o que fizeste do filho que eu te confiei? Pode ser um filho maravilhoso, pode ser um filho rebelde, pode ser um filho especial. Se bem que eu conto para vocês, viu? Aqui na Seara, tem um bando de crianças que são feitas de amor. São as crianças de Down. São crianças que pela espiritualidade não reencarnam mais. É a última encarnação deles. Que veja bem, uma mãe que tem um filho Down, ela nunca vai ver nos documentários da polícia, nunca vai pegar num bando de drogados, de traficantes. A gente vai vê-los sempre de mão dada com a sua mãe e com o seu pai. São os companheiros eternos dos seus pais. Não sabe talvez o que é honrar, mas eu tenho certeza que eles sabem que são amados. E amados por todos, né, Rui? E é um amor. E quem não conhece, o Rui já recebe aqui para vocês conhecerem as nossas crianças aqui. Crianças que às vezes tem uns que já estão com quase 50 anos, né, Rui? Então, mas o coração é aquele coração. Sabe aquela passagem do Evangelho? Que Jesus, deixai vir a mim as criancinhas. Que todo aquele que tiver o coração puro como de uma criança, conhecereis o reino do céu. Ele pede que nós tenhamos, então, um coração de Down. Né? Eles são puros, maravilhosos. Trabalham, são inteligentes, mas são puros. E é isso, gente. O meu recado da família foi esse. Todo o remédio que nossos filhos precisam, principalmente os mais difíceis, é amor, é ser amado. Muito obrigada. Que Deus abençoe.